Olá, crianças do quinto ano, tudo certo com vocês? Nossa 16ª aula de matemática juntos, uma aula de revisão. Vamos ter mais uma chance de aprender a realizar uma multiplicação onde os dois números têm dois algarismos e também vamos fazer juntos uma divisão. Preste muita atenção, observe os passos que o professor vai seguir para conseguir o resultado de cada conta. É muito importante que você perceba o que eu estou fazendo, o que eu faço primeiro, o que eu faço segundo, porque você vai ter que imitar, você vai ter que reproduzir, você vai ter que fazer igual nas outras contas, tudo bem? Então nós começamos realizando uma multiplicação. Eu vou fazer com vocês a letra B do exercício que está lá na sua atividade. Nós vamos fazer juntos 14 vezes 25. Então, a primeira coisa que eu faço é montar minha conta. Então, eu coloco unidade embaixo de unidade e dezena embaixo de dezena. Isso é a primeira coisa mais importante. Depois que eu coloquei unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, eu sempre começo uma multiplicação de números com dois algarismos pela multiplicação da unidade do número de baixo pela unidade do número de cima. Então eu sempre começo multiplicando unidade por unidade, sempre pelas unidades. Nesse caso eu vou multiplicar 5 vezes 4. 5 vezes 4 é a mesma coisa que 5 mais 5 mais 5 mais 5, 4 vezes. Isso vai dar 20. Professor, por que esse 2 subiu? Porque esse 2 é o 2 dezena do 20. Quantas unidades o 20 tem? 0. Quantas dezenas o 20 tem? 2. Então o 2 sobe porque aqui só cabe unidade. Nós estamos na casa da unidade. Depois que você multiplica unidade por unidade, agora você vai multiplicar unidade por dezena. Então, nós vamos fazer 5 vezes 1. 5 vezes 1 é 5. Mais as duas dezenas que subiram, vai dar 7. Então, nessa primeira linha de resultados, os resultados serão a multiplicação da unidade do número de baixo pela unidade do número de cima, e a unidade do número de baixo pela dezena do número de cima. Agora nós vamos descobrir a segunda linha de resultados. Na segunda linha de resultados, você vai começar multiplicando a dezena do número de baixo pela unidade do número de cima. 2 vezes 4, 8. Depois que você multiplicar a dezena do número de baixo pela unidade do número de cima, agora você vai multiplicar a dezena do número de baixo pela dezena do número de cima. 2 vezes 1, 2. Professor, uma dúvida. Por que o 8 está na dezena e o 8 não está na unidade? Porque agora você está multiplicando a dezena de baixo. Então, sempre que você estiver multiplicando a dezena de baixo pelos algarismos de cima, você vai começar colocando o primeiro resultado na dezena, porque agora você está multiplicando por uma dezena. Por isso que você começa com o resultado na dezena. Tá bom? Agora, para terminar a conta, eu vou somar as duas linhas de resultado. Eu vou somar o resultado da multiplicação da unidade pelos dois algarismos de cima e eu vou somar com o resultado da multiplicação da dezena de baixo pelos algarismos de cima. Vamos somar. 0 mais nada, 0. 8 mais 7, 15. Fica o 5, sobe o 1. 2 mais nada, 2. Mais o 1 que subiu, 3. Então, eu descubro que 14 vezes 25 é 350. Vamos realizar juntos agora uma divisão? Nós vamos fazer a divisão de 1.250 por 2. Nós começamos a divisão sempre pelo algarismo que vale mais. No caso do 1.250, quem vale mais é o 1.
Mas eu quero que você perceba que eu não posso dividir 1 por 2, porque 1 é menor do que o 2. Eu só posso dividir quando o número que eu estou tentando dividir for igual ou maior do que o divisor. Então, se eu não consigo dividir 1 por 2, o 1 vai precisar pedir ajuda para o algarismo que está ao lado dele. No caso, o 2 centena. Quando o 1 pede ajuda para o 2 que está ao lado, ele se torna 12. Agora nós podemos dividir 12 por 2, porque o 12 é maior do que o 2. Dividir 12 por 2 é a mesma coisa que olhar na tabuada do 2, que número que multiplica o 2 e dá 12. Então, o número que multiplicar o 2 para dar como resultado 12 será o resultado de 12 dividido por 2. Olhando na tabuada do 2, eu percebo que o 6 é o número que multiplica o 2 para dar 12. Então, o 6 será o resultado de 12 dividido por 2. Eu escrevo 6 aqui embaixo. Professor, por que você escreveu 6 embaixo do C de centena? Porque se nós estamos dividindo 12 e a parte do 12 que vale menos é o 2 centena, então se eu estou dividindo uma centena, o resultado será uma centena. 12 dividido por 2 é 6, porque 6 é o número que multiplica o 2 para dar 12. Eu agora preciso subtrair 12 do dividendo para mostrar que eu já fiz essa parte da divisão. Então, 12 menos 12, 0. Não sobrou nada. Eu dividi uma unidade de milhar e 2 centenas por 2, deu 6 centenas e não sobrou nada. Agora, como eu já dividi a unidade de milhar e a centena, está na hora de eu dividir as dezenas. Para dividir as dezenas, eu abaixo 5 dezena e eu percebo que eu posso dividir 5 por 2, porque 5 é maior do que 2. 5 dividido por 2 é a mesma coisa que procurar na tabuada do 2 que número que multiplica o 2 e dá 5. Mas olhando os resultados da tabuada do 2, nós podemos perceber que não existe um número que multiplica o 2 que dá 5. Então, nós precisamos tentar dividir o número mais próximo do 5 e menor que ele. No caso, 4. Se eu dividir 4 por 2, eu vou perceber que o número que multiplica o 2 para dar 4 é o próprio 2. Então, eu vou colocar como resultado aqui o 2. 2 vezes 2 é 4. O que significa subtrair o 4 do 5? Significa que eu tentei dividir o 5 por 2, mas eu não consegui, e eu só consegui dividir 4 partes do 5. Por isso que eu subtraio 4 do 5. Subtraindo 4 do 5 vai dar 1. Então significa que 5 dividido por 2 dá como resultado 2 e ainda sobra 1. Esse 1 que sobrou, eu não posso dividir por 2. Por quê? Porque ele é menor do que o 2. Então, o 1 que sobrou dezena vai pedir ajuda para a unidade que eu ainda preciso dividir. Eu abaixo essa unidade e juntos eles formam o 1. E o 0 formam o número 10. O número 10 eu posso dividir por 2, porque 10 é maior do que 2. Dividir 10 por 2 é a mesma coisa que olhar na tabuada do 2 que número que multiplica o 2 para dar 10. Quem multiplica o 2 para dar 10 é o 5. Então, o 5 é o resultado de 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 é 5. Por quê? Porque 5 vezes 2 é 10. Agora eu vou subtrair o 10 para mostrar que eu consegui dividir, que eu já dividi essa parte da conta. 10 menos 10 é 0. Quando você dividir a unidade do número, você acabou a conta. Então, você dividiu 1.250 por 2, o resultado, o quociente é 625 e sobrou 0. Espero que eu tenha te ajudado resolvendo essas duas contas com você. Nós estamos juntos e nos vemos na próxima aula de matemática.